Olá, pensei em criar aqui um espaço que fosse facilitador da reflexão sobre a nossa vida relacional. Agora que estamos dentro de nossas casas, talvez nos possamos também voltar mais para dentro da nossa vida emocional e daquilo que verdadeiramente nos caracteriza. Este é um tempo de ameaça sobre a nossa vida, é um tempo em que a vida estremece e, portanto, que se constitui como um período crítico. E estes períodos críticos também são muitas vezes potenciadores de transformações, de mudanças externas e internas. Claro está que depois as mudanças internas dependem sempre do potencial transformador de cada um, do que é que cada um é capaz de fazer com estas situações críticas. Mas este é um tempo que nos convida também aqui a refletir sobre a importância do outro, da presença física do outro, da relação com o outro, pela ausência, não é? Porque estamos afastados de muitos de quem gostamos, estamos afastados fisicamente e que nos leva a pensar sobre esta importância do ver, do olhar, do tocar, que as novas tecnologias nos vêm fazendo desvalorizar. Depois, também esta presença física que se impõe na medida em que estamos encerrados em casa com outros e que nos leva a pensar também sobre a qualidade das nossas relações e que é importante que possamos pensar sobre isso. O que é que temos vindo a fazer com a nossa vida relacional. Começava com uma história do Schopenhauer sobre os ouriços que à noite, em temperaturas muito baixas, se tendem a aglomerar de forma a produzirem calor, mas que depois se deparam com uma dificuldade provocada pelos seus espinhos que não se deixam então aproximar o suficiente para que pudessem produzir um calor que fosse mais confortável e mais favorável. E isto faz-me pensar no modo como muitas pessoas conduzem a sua vida relacional e que também se vão, de algum modo, que vão construindo uma couraça emocional que os impede de entrar em contacto com outros, que os impede de envolver intimamente com outros para se poderem desenvolver. Porque nós desenvolvemos-nos em relação desde o início da nossa vida, e isso está provado pela neurociência, que o cérebro se desenvolve e se transforma em relação. Nós da psicanálise também já sabíamos, desde o momento em que nascemos, que é necessário um outro que possa não só responder às nossas necessidades físicas, mas emocionais, um outro com quem nós possamos pôr os afetos inatos em relação para poderem ser transformados, para se poderem ir desenvolvendo ao longo do nosso desenvolvimento. Portanto, nós nascemos com necessidades afetivas e desenvolvemos-nos na afetividade e na relação. É suposto que desde o momento, desde o início da nossa vida, nós vamos construindo uma representação acerca de nós próprios, acerca de como é que eu sou gostável, não gostável, provoco desejo no outro, alegria, tristeza no outro, e como é que eu vejo o outro, como é que eu vejo o outro na relação comigo, o que é isto de eu me relacionar com o outro. Portanto, vai-se construindo desde o início este modelo interno de relação. E este modelo interno de relação, que tem estas representações e expectativas acerca do outro, supostamente vai-se desenvolvendo ao longo do nosso desenvolvimento, porque passamos por vários contextos relacionais. Depois, na vida adulta, numa verdadeira relação de intimidade, é suposto que haja também a possibilidade de nos transformarmos nessa relação, de nos desenvolvermos cada vez mais. O propósito da nossa vida também é muito o desenvolvimento, a transcendência, irmos sempre mais além daquilo que somos, ir desenvolvendo cada vez mais as nossas potencialidades. E isso é possível em relações de intimidade, de mutualidade. Portanto, este modelo interno de relação que se constrói desde o início e que é suposto que vá sofrendo
modificações, vai depois possibilitar que nós, à medida que nos vamos desenvolvendo, vamos conseguindo procurar relações que também sejam elas próprias depois promotoras de mais desenvolvimento. Nós desenvolvemos na relação com o outro, neste entrosamento, não é? Nestas relações de troca com outros. Portanto, é suposto que este modelo interno vai integrando novas experiências relacionais. O que acontece é que nem sempre é assim. Nem sempre há a possibilidade desta transformação em relação, porque existem aspectos da vida emocional de cada um que encriptam isso. Muitas das vezes o que vai acontecendo é que este modelo interno de relação construído nas relações desde a primeira infância, este modelo vai sendo sempre validado e, portanto, vai havendo a impossibilidade dele ser transformado com novas relações, com novas experiências relacionais. Portanto, as pessoas vão vivendo sempre no mesmo. Aquilo que esperam dos outros é sempre a mesma coisa e a resposta dos outros também é sempre vista do mesmo modo e a experiência emocional é sempre da mesma ordem. Portanto, não há grandes possibilidades de mudança. E isto depois vai encriptar toda a vida amorosa, porque depois as pessoas às vezes vivem na mesma casa, mas numa solidão acompanhada. Uma solidão em que não há possibilidade de entrar em contacto consigo próprio, de gerenciar as suas emoções e, portanto, muito menos de se ir em direção à vida emocional do outro. Quanto menos nós nos conhecermos ao nível emocional, ao nível afetivo, menor é a possibilidade de conhecer o outro. Portanto, a não modificação deste modelo relacional, a manutenção dele, vai encriptar também as vidas amorosas, as vidas relacionais de intimidade. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas vivem debaixo do mesmo teto, mas, como costumo dizer, sempre com as malas feitas, não é? Sempre prontos para poder sair da relação, para se poderem distanciar e não num movimento de encontro, de possibilidade de ir construindo uma sintonia. E esta sintonia não significa que as pessoas têm que estar sempre de acordo ou têm que ter sempre os mesmos interesses. É a possibilidade, precisamente, de aceitação da diferença, de aceitar o outro enquanto diferente, de haver esta aceitação mútua. Nós não somos iguais, não temos os mesmos desejos, nem as mesmas necessidades, mas temos a capacidade de ir em direção à satisfação das necessidades do outro, a dar uma resposta que seja contentora, a possibilitar que nos possamos ir desenvolvendo em conjunto na relação, ir desenvolvendo a relação. Portanto, este é um convite que vos faço a pensar qual é a qualidade da nossa vida relacional, o que é que nós temos feito com a nossa vida relacional, o que é que tem impedido que nós possamos viver vidas amorosas mais satisfatórias, vidas relacionais mais satisfatórias e que sejam promotoras de verdadeiro desenvolvimento. Penso que esta é uma altura favorável para nós podermos ir ao encontro deste mundo interno e de ir percebendo o que é que nós estamos a construir ao nível relacional e em que medida nos temos permitido ir desenvolvendo em relação e não fazendo o mesmo que os ouriços, impedindo-se de haver uma verdadeira aproximação que seja promotora de desenvolvimento e que traga benefícios à nossa vida emocional e à vida emocional do casal, não é? Do par amoroso, não é só de um, é dos dois, porque num relacionamento amoroso tem que haver uma troca em todas as relações. Não podemos dar mais do que o que recebemos, nem recebermos mais do que o que damos. Tem que haver um equilíbrio. Se não houver um equilíbrio, haverá sempre um desequilíbrio também ao nível emocional. Portanto, não temos que dar ou receber o mesmo que damos, mas temos que ter o sentimento de que há um equilíbrio, de que há uma justiça, de que as coisas estão a um nível equilibrado e que é saudável para os dois e que permite o desenvolvimento
do par. Nos próximos vídeos irei falar de outros aspectos dos relacionamentos e de relações que são mais prejudiciais ao desenvolvimento de cada um e do par amoroso. Até breve, então.